Olá, estudante. Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o professor Alexandre e nós vamos resolver aqui mais uma questão do Enem 2020. Vamos lá, então. A questão agora é de número 170. Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa, cujo capital é dividido entre os três, em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é quanto, né? Então, uma questão aqui que está falando sobre proporcionalidade, né? Então, um primeiro entendimento aqui que a gente pode ter, né, para resolver essa questão é entender o seguinte, né? Se a gente entender a empresa como sendo essa barra aqui, o que acontece? O Antônio, né, tem 4 pedaços. A gente deveria dividir essa barra de modo que o Antônio ficasse com 4 pedaços dela, né, dividir, obviamente, em partes iguais. O Joaquim ficasse com 6 pedaços e o José também com 6 pedaços, né? Então, quando a gente fala em pedaços, né, e se cada um vai ficar com 4, com 6 e outro com 6, quer dizer que a gente dividiria, então, essa barra em 16 pedaços, correto? Desse modo, então, o Antônio ficaria com 4 pedaços dos 16, né? O Joaquim ficaria com... O Joaquim ficaria com 6 de 16, né? E o José ficaria com 6 de 16 também, correto? Beleza? Então, esse talvez seja um primeiro entendimento que a gente pode ter para compreender essa, né? E compreender e resolver essa questão. Muito bem, o que acontece, né? O Antônio, ele tem uma parte menor da empresa e ele pretende adquirir uma parte do José e do Joaquim de modo que os três fiquem com partes iguais da empresa, correto? Então, veja só, né? Se a gente entender que o Antônio ele tem que comprar, né? Ele tem que adquirir uma mesma fração do José e do Antônio e do Joaquim, já que o Joaquim e o José têm parcelas iguais, né? Tem partes iguais da empresa, né? 6/16. A gente pode entender que o Antônio ele vai ter que pegar uma parte do José e uma parte do Joaquim, certo? E aí o que acontece? O Antônio, então, vai ficar com uma fração da empresa igual à fração que o José vai ficar e que o Joaquim vai ficar. O Joaquim vai ceder uma parte para o Antônio e o José também vai ceder a mesma parte para o Antônio, já que o José e o Joaquim têm a mesma fração, né? Então, a ideia é a seguinte, ó. Vamos chamar essa parte que o José e que o Joaquim vão ceder para o Antônio de X, né? Então, vamos dizer assim, ó. O José e o Joaquim vão ceder, né? Vão ceder X para o Antônio. Ok? E esse X não vai representar o gabarito da nossa resposta, né? Uma vez que o que está sendo perguntado é a fração do capital que o Antônio deve adquirir de cada um dos sócios dele, né? A fração do capital, não a fração que o José vai passar para o Antônio, ou que o Joaquim vai passar para o Antônio.
né? Esse x que a gente vai encontrar, que a gente precisa encontrar, é a fração que o José e o Joaquim vão passar para o Antônio, de modo que eles fiquem com parcelas iguais. Então, eu penso aqui o seguinte, ó, né? A gente precisa encontrar esse x aqui, depois a gente responder a pergunta. Então, eu penso aqui no seguinte, ó, como é que vai ficar a condição do Antônio? O Antônio, que tem 4/16, né? Ele vai receber um x do José e o outro x do Joaquim, correto? Então, o Antônio ele vai receber o quê? Ele vai receber 2x, correto? Então, o Antônio, que já tem 4/16, ele vai receber mais 2x. E depois que ele receber esses 2x, ele vai ficar igual a quem? Ele vai ficar igual ao Joaquim e o José, né? Agora, o Joaquim, ele vai ficar com o Joaquim e José. Vamos pegar um nome só, né? Vamos pegar o José. O José, ele vai ficar com 6/16? Não, ele não vai ficar com 6/16. Ele vai ficar com 6/16, tirando aquilo que ele cedeu para o Antônio, que foi um x. Correto? Então, por meio dessa equação aqui, eu vou descobrir quanto é que vale esse x aqui. Ou seja, eu vou descobrir a fração que o José e que o Joaquim cederam para o Antônio. Correto? E aí eu resolvo essa equação. O que vai acontecer aqui, né? Vamos passar esse x para o lado esquerdo, né? Vai ser possível, né? Eu passo esse x aqui para o lado esquerdo, né? Na operação contrária, passo o 4/16 para o lado direito. O que vai acontecer? Então, eu vou ficar, esse menos x passa para lá, fica mais 3x, né? Vai ficar mais um x, 2x mais um x, 3x, igual a 6/16. Aí eu tiro 4/16, vai me sobrar 2/16, ok? E aí, portanto, eu preciso resolver essa equação, né? Divido os dois lados da equação aqui por 3, né? Aí, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 1x igual a 2/16 dividido por 3. Né? E 2/16 dividido por 3 vai ser a mesma coisa, né? 2/16 multiplicado pelo inverso do 3, né? Que é 1/3. Portanto, o x aqui vale o quê? Vai valer 2/48. Né? E 2/48 é a mesma coisa que 1/24. Né? Então, o que a gente descobriu aqui? Nós descobrimos aqui a fração que o José e o Joaquim passaram para o Antônio. Ok? E isso não é o gabarito, ó. Isso não é o gabarito. Por que não é o gabarito? Porque o que está sendo pedido aqui, qual é a fração do capital que cada sócio, que Antônio, deverá adquirir Então, ele quer saber aqui a fração do capital de cada sócio. Não a fração que os sócios vão passar para ele. Se fosse isso, a pergunta seria 1/24. Mas ele quer saber a fração do capital. Vou tentar ilustrar aqui o seguinte. Ó, imagine aqui o seguinte, imagine que eu tenho 4 partes da empresa e você tem as 6 partes da empresa, e eu quero igualar o capital, certo? Queremos igualar o capital. O que você tem que fazer? Você tem que pegar, você tem 6 partes, eu tenho 4, você tem que pegar e passar uma parte para mim, correto? E aí eu vou ficar com 5, você vai ficar com 5, beleza? A pergunta você me passou uma parte, né? Agora, qual foi a fração do seu capital que você passou para mim? Né? Qual é a fração do seu capital? Você me passou uma parte, certo? Mas qual é a fração do capital que você me passou? A fração do capital foi 1/6. Né? Você passou uma parte das 6 que você tinha. Beleza? É esse o entendimento que a gente tem que ter aqui. Ó. Então, o que acontece agora? Você passou 1/24, né? O José passou 1/24 para o Antônio, beleza. Mas isso representa que fração do capital do José? O que a gente tem que fazer? Olha esse exemplo aqui. Você passou uma parte das 6 que você tinha. Então, a fração foi 1 dividido por 6.
Aqui nós temos que fazer a mesma coisa. Qual é a fração que você passou pro Antônio? 1/24. Né? Eu tenho que pegar isso e dividir pelo capital que o José tinha. Qual é o capital que o José tinha? O José tinha 6/16. Né? E aí eu vou descobrir a fração do capital que foi passado. Uma divisão de fração, né? 1/24 vai multiplicar 16/6, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode dar uma simplificada nisso, né? Simplificar isso aqui por 4, ó. 16 dividido por 4 vai dar 4, né? Posso simplificar o 24 também por 4, né? Isso aqui vai dar 6, né? Então, vai ficar o quê? 1 vezes 4 é 4, 6 vezes 6 é 36, né? E aí eu posso simplificar novamente isso aqui por 4, né? E aí vai ficar 4 dividido por 4 é 1, 36 dividido por 4 é 9, né? Portanto, está aqui a fração do capital que os sócios, né, Joaquim e José, passaram para o Antônio. Beleza? Está aí a questão, mais uma questão resolvida.